Ah, meus caros ouvintes de Lendas do Mundo, preparem-se. Vocês já ouviram os avisos sussurrados na infância? Aqueles contos de fadas que prometiam proteção para os bons e um destino terrível para os desobedientes. Em solo brasileiro, onde o folclore se entrelaça com a terra e o ar, uma figura ancestral espreita, não um monstro das profundezas, mas uma sombra que assombra os sonhos das crianças. Hoje, mergulharemos em um medo que reside no berço, um terror que se alimenta da inocência e da desobediência. A Cuca. Eu lhes garanto, depois de hoje, o silêncio da noite terá um novo e terrível significado. Nossa história nos leva ao coração do Brasil, ao estado de Minas Gerais, em 1935, uma época onde o interior do país ainda era dominado por vastas florestas, rios sinuosos e pequenas comunidades rurais, onde a modernidade mal havia tocado. As tradições e o folclore eram a espinha dorsal da vida, e as lendas eram contadas à beira do fogão, a lenha para assustar e educar. E entre as figuras mais temidas, especialmente pelas crianças, estava a Cuca. Não é apenas uma bruxa, é uma entidade primordial da floresta, uma velha com cabeça de jacaré, que, segundo a crença popular, rapta crianças desobedientes, levando-as para seu covil na mata escura. Ela se manifesta como um aviso, uma punição, uma força da natureza que não pode ser contida pela lógica humana, mas que, na verdade, se alimenta de algo mais íntimo. No centro desse cenário bucólico, na pequena comunidade de São Pedro do Rio Abaixo, vivia a família de Dona Benedita, mãe de 3 filhos. Ela lutava para criar os pequenos em meio às dificuldades da vida no campo. Sua filha mais nova, Clara, de 7 anos, era uma menina curiosa e cheia de vida, mas teimosa e desobediente. Frequentemente, Clara se aventurava sozinha na mata densa que cercava a casa. Apesar dos avisos severos da mãe sobre os perigos da floresta e, claro, sobre a Cuca, Dona Benedita usava a lenda como forma de proteção. Mas Clara, em sua inocência infantil, a via apenas como uma história de velhas. As coisas começaram de forma sutil, como os primeiros sinais de uma tempestade. Pequenos objetos de Clara sumiam de seu quarto durante a noite. Um laço de cabelo, uma boneca de pano, um brinquedo de madeira. Clara começou a sentir uma tensão estranha ao se deitar, uma sensação de observação, de que não estava sozinha em seu quarto. Era como se a mata e a própria lenda da Cuca ganhasse uma forma, uma presença que a espreitava. Havia algo proibido em investigar aquilo, um instinto primordial gritando para não se aventurar na escuridão. A essa altura, as sensações de Clara se intensificaram. Ela sentia um calafrio inexplicável subindo por suas pernas sempre que chegava perto da borda da mata. Um formigamento, uma picada gelada, como se garras ásperas estivessem roçando sua pele. Uma noite, ela acordou com um cheiro, o ar ficou pesado, e um aroma doce e enjoativo de lodo e plantas aquáticas, misturado com um perfume floral estranho e quase nauseabundo, preencheu seu quarto. Era um cheiro que ela nunca havia sentido antes e que parecia ter uma estranha atração, uma curiosidade mórbida, puxando-a para a escuridão lá fora. Ela ouviu o som de algo arrastando-se pesadamente do lado de fora, no terreiro, e depois o coachar de sapos que se transformava em um grunhido gutural. Clara tentou ignorar, atribuindo a pesadelos infantis. Mas a linha entre a inocência e o pavor estava se tornando tênue. Dona Benedita notou as olheiras profundas de Clara, seu olhar distante, e o medo que agora se instalava em seus olhos, especialmente quando se aproximava da floresta. Clara, relutantemente, confidenciou as sensações.
Dona Benedita, uma mulher de fé, mas também de profundo respeito pelo folclore, rezou e tentou dissuadir a filha de ir à mata, mas a semente da dúvida já havia sido plantada em Clara. No fundo, havia um desejo obscuro de provar a si mesma que não estava louca, de confrontar o que a atormentava. Uma atração fatal por desvendar o que se ocultava por trás dos arbustos e do coachar dos sapos. O terror atingiu seu ápice em uma noite sem lua, com o calor úmido do verão pairando pesado. Clara, incapaz de dormir, deitou-se na cama, o corpo coberto por um suor frio. A canção de ninar de fora era agora clara, embora ininteligível. Uma voz antiga e rouca que parecia chamá-la. O arrastar aumentou, e a casa estremeceu levemente. Um som úmido, como algo se arrastando lentamente, vindo do terreiro, a fez prender a respiração. De repente, uma sombra, enorme, disforme, com uma silhueta que misturava a de uma mulher curvada com algo escamoso e pesado, surgiu na janela do quarto de Clara. Não era uma sombra de árvore, mas algo que se movia com uma lentidão deliberada. Juntos, os sentimentos geravam uma estranha, quase proibida, curiosidade em Clara. Era como se a figura estivesse convidando-a a sair, a participar de um jogo macabro, a desvendar um segredo. A luz fraca do lampião no pátio distante mal iluminava a figura. Ela era alta, com um corpo grotesco e uma cabeça grande, desproporcional, com um focinho alongado. Os olhos, 2 pontos de luz amarelada opaca, brilhavam na escuridão, fixos nela como brasas moribundas, carregados de uma fome ancestral, e o cheiro de lodo e putrefação era sufocante. A figura soltou um grunhido que parecia uma risada sem alegria, um convite perverso. Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo, não apenas de medo, mas de algo mais primitivo, uma tensão erótica latente, o terror da entrega ao desconhecido. Por 1 milésimo de segundo, ela sentiu uma atração, uma curiosidade mórbida para se aproximar, para ver mais de perto o que era aquela aberração, o que se escondia por trás daquele sorriso escamoso. Era um desejo proibido de compreender o mal. Com um último resquício de sanidade, Clara deu um grito. Não um grito de socorro, mas de pura liberação. Ela se jogou para trás, rolando para fora da cama e correndo para a porta do quarto. Ela podia ouvir o som arrastado da cuca se aproximando da janela, o cheiro nauseabundo invadindo o quarto. Ela não olhou para trás, correndo para o quarto dos pais, desesperada. Clara e seus pais passaram o resto da noite acordados. O silêncio assustador do sertão, só quebrado pelos soluços abafados de Clara. Dona Benedita, agora com o rosto pálido e os olhos arregalados, abraçava a filha, reconhecendo a verdade em seus olhos. No dia seguinte, a família não hesitou. Empacotaram suas poucas posses apressadamente, deixando para trás a pequena casa na roça e qualquer lembrança daquele lugar. Eles se mudaram para uma cidade distante, onde a floresta era uma memória e as lendas eram apenas contos de fadas. Clara não pode explicar o que viu, nem o que sentiu. A ameaça não foi derrotada. Não houve uma batalha épica. Houve apenas a fuga, a sobrevivência a uma experiência que quebrou sua inocência e a marcou para sempre. Ela entende agora que o terror não precisa ser um monstro físico. Ele pode ser a simples presença do desconhecido, o que se esconde na escuridão que você não quer olhar, e o desejo mórbido que nos puxa para ele. A verdade da cuca não está em sua forma, mas no medo que ela incita, na sua capacidade de violar a segurança da infância e se alimentar do seu medo mais profundo. Então, meus caros, antes de adormecerem esta noite, pensem bem.
Certifiquem-se de que as janelas estão bem fechadas e que nenhum canto escuro do seu quarto guarde uma sombra, porque talvez a cuca ainda esteja lá à espreita, esperando por uma criança desobediente, pronta para se alimentar da sua curiosidade e do seu medo mais profundo. Não há heróis nessa história, apenas o alívio temporário de ter sobrevivido a uma noite. Mas o grunhido na escuridão continua lá. Pensem bem, meus amigos. O que vocês fariam se ouvissem a canção de ninar da cuca na sua janela? Você acredita que certas lendas são mais do que apenas histórias? Comente abaixo e compartilhe sua experiência com o desconhecido. E não se esqueça de se inscrever no canal Lendas do Mundo para mais histórias que desafiam a razão.